Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Players do Mercado. Eu sou o André Santana e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a anatomia de acumulação. É uma estrutura importantíssima do método Wyckoff que ajuda você a poder ter uma probabilidade maior de prever os movimentos futuros, próximos movimentos, tá? A partir de certos eventos que são importantíssimos, tá? Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? E me diz aí se você conhece essa estrutura de acumulação que eu vou apresentar para vocês, beleza? Bom, então, primeiro de tudo, pessoal, o que seria uma acumulação? A acumulação é o que? Justamente como o nome diz, é quando os grandes players estão o quê? Acumulando algum ativo. Então vamos supor que ele está em ação da Petrobras, por exemplo. Então, de repente, os grandes players estão entendendo o quê? Que quando a ação da Petrobras, vamos supor que ela está em uma queda, e ele começa a chegar em certo nível de preço, que eles entendem o quê? Opa, esse nível de preço é barato. Então vamos supor que hoje esteja 25 e eles entendem que o preço que esteja barato seria R$25. Então o que acontece? Quando eles deixam o preço cair, né, eles vão fazendo processos onde vai fazendo com que a maioria do público, né, o varejo, ele venda as suas posições, né, as suas posições ali que estão ali consolidadas, pensando já naquele sentido, né, naquela depressão de que o ativo não vai subir, onde eles acreditam que o ativo não vai subir. Então, quando o preço começa a chegar próximo desse nível alvo, que eu estou aqui só para título de exemplo, colocar R$20, ele começa a induzir o pessoal a vender. Quando ele chega a esse nível de R$20, pessoal, é o momento onde, quando a gente ouve as piores notícias das empresas, tá? É onde está escutando ali que o negócio ali, a Petrobras já era, não tem mais como, está endividada, você vê as piores notícias nos jornais. E aí os grandes players aproveitam, né, essa notícia, eles sabem que vão publicar essas notícias e a partir desse momento eles precisam comprar, né, porque se as pessoas estão se posicionadas e elas vão vender, tem que vender para alguém, né, não vende, então sempre tem que ter uma contraparte. Então esses big players, eles começam o quê? A acumular aquele ativo. Só que, através do volume, claro, ação do preço, né, em primeiro lugar, mas com o volume validando, ele começa a dar sinais de que esse preço pode o quê? Estar lateralizando, está o quê? Que os grandes players estejam acumulando cada vez mais ativos. Então nesse vídeo é isso que nós vamos ver agora. Como é que esses players acumulam? Como é que a gente observa no gráfico que a gente tem ali um indício de uma acumulação, onde nós podemos ter, né, o mais breve possível, uma reversão de tendência, ou seja, o mercado que estava em baixa lateraliza, já comecei a dar o primeiro spoiler, né, lateraliza para depois subir. É verdade, pessoal, uma grande verdade, que até muitos traders falam que a maior parte do tempo os ativos eles estão o quê? Eles estão lateralizados, né? A grande parte do momento. Poucos momentos que eles dão aquele spike, né? Aquela porrada para baixo, aquela porrada para cima. Então são poucos momentos. Então a gente entender como é que funcionam essas estruturas, conforme traz o método Wyckoff, ajuda você a entender melhor esses movimentos, tá? E até as manipulações, capturas de liquidez, para aí sim poder o preço seguir para onde os big players querem, né? Ou seja, seguir o smart money, tá bom? Vamos, sem mais delongas, vem aqui para a telinha. Então, pessoal, a estrutura de acumulação é o quê? Quando o ativo é transferido das mãos fracas para as mãos fortes, né? Que eu acabei de dizer, foi o que aqui as mãos fracas é o varejo e as mãos fortes é o big player, tá? E aí, pessoal, a gente pode distribuir essas fases de acumulação em 5 fases, né? A primeira fase é o quê? Onde há uma tentativa de parar a tendência descendente, ou seja, o preço ele está aqui em uma queda, então a gente vê aqui o preço em uma tendência de baixa, e eles tentam fazer o quê? Parar o mercado, eles tentam dar uma segurada. Eles quem? O big player, né? O big player tenta dar uma segurada, porque o preço já está chegando, ou chegou em um nível de preço barato para ele, tá? Então, essa é a primeira fase. Logo a fase A, pessoal, aí nós vamos ter o quê? A fase de construção da causa. Então, vamos lá de novo. Então, o preço está aqui em uma tendência de baixa, aí começamos a ter o quê? Uma reação, o preço não consegue renovar,
o fundo, e aí ele começa a trabalhar o que? Lateral. Ele vai em cima, desce, vai lá embaixo e sobe e fica aqui lateralizando, sem o quê? Sem conseguir definir uma tendência para baixo ou uma tendência para cima. Em seguida, pessoal, nós temos uma outra fase, que é a fase C, que é a fase do teste. Ou seja, essa fase do teste é o teste final para saber se ainda tem o quê? Oferta para jogar o mercado para baixo. Ou seja, a gente tem aqui já o preço, ele caiu aqui, né? E aí nós temos ele lateralizado, ele fica lateralizando, e aí, por meio de um evento, ele vem aqui embaixo e depois sobe. Ele vem aqui embaixo por quê, pessoal? Aqui embaixo, ó, tem vários fundos aqui. Então, ele primeiro vem o quê? Capturar os stops nesse fundo, porque se esses fundos foram formados, alguém comprou aqui e, se não saiu da posição, manteve o seu stop aqui, né? Então, o stop de quem está comprado é o quê? É uma venda. Então, ele sabe que tem o quê? Ordens de venda aqui embaixo, ordens de venda aqui embaixo. Então, esse evento de teste é justamente para o quê? Ver se tem força para jogar o mercado para baixo. Ver se tem força e aproveitar para o quê? Capturar essas ordens de venda. Bom, se aqui quem tem stop aqui vai vender, então o Big Player vai estar comprando, deixando o seu preço médio cada vez mais baixo. Tá? A próxima fase que nós temos é a fase D, que é onde nós temos o quê? Uma tendência dentro da lateralização. Então vamos fazer aqui, ó. A gente está aqui o mercado já lateral, tá? Então para cima, para baixo, tal. Aí tem o que? O evento. Normalmente a gente tem um teste e o preço dá uma disparada. Essa disparada ocorre, pessoal, dentro da própria lateralização. Então essa parte aqui que o preço dá essa deslocada é onde nós temos o que? A tendência ascendente, tá? Deixa eu arrumar aqui, não é descendente não. Então quando a gente tem uma tendência ascendente, o que? Dentro dessa lateralização, ou seja, indicando que agora vai romper o que? Toda essa estrutura de Wyckoff, tá? Essa estrutura lateral. E por fim, nós temos o que? A última fase. A última fase, que é a fase E, ou seja, descendente, ó, onde nós temos a tendência ascendente, deixa eu corrigir aqui, temos aqui a nossa tendência ascendente fora da lateralização. Então vamos fazer o nosso desenho. O preço está aqui, tendência de baixa, ele dá uma segurada, não consegue renovar fundo, fica lateralizando. Por fim, ele vem para a fase C, fazer o teste, fase D, e por fim, ele rompe e inverte a tendência. Ou seja, nós tínhamos aqui essa lateralização, o mercado capturou a liquidez, aqui ele inverteu aqui, e por fim, depois que ele rompe toda essa estrutura, ele dá início a uma nova tendência, só que agora é uma tendência contrária, né? Em vez de você ter uma tendência de baixo, uma tendência de alta. Então, durante todo esse processo aqui, é onde o player fez o quê? O Big Player acumulou. Ele pegou o quê? Os ativos que estavam nas mãos fracas, ou seja, quem não aguentava mais sofrer o seu patrimônio cair cada vez mais em níveis mais baixos, ele acabou vendendo aqui, né, acreditando que não voltaria mais o ativo. E para isso, o que o Big Player faz? Ele faz esses movimentos de zigue-zague para confundir, né, a maioria das pessoas. Confundir e também convencer outros grandes players que eles estão tentando o quê? Mudar o mercado, né? Eles estão querendo mudar o mercado, mudar a tendência do mercado, tá? Então, por isso que o preço lateraliza. Então, quando o preço ele não sofre mais, não tem mais tanta resistência para ele reverter a tendência, aí nós temos o quê? Essa disparada. Porque não adianta, pessoal, aquilo que eu tinha falado em vídeos anteriores. Um grande player, ele, por mais dinheiro que ele tem, ele não consegue mover o mercado sozinho. Ele precisa de outros players para isso. Ele precisa de outros players para movimentar. Então ele começa a dar indícios que ele está entendendo que o mercado vai reverter. Esses outros grandes players acabam percebendo, né? Esses outros players são menores do que esses maiores que começaram e começam também a mudar o seu sentimento. Então, a partir do momento que ele não tem mais o que? Resistência para romper esses níveis, o preço se desloca para cima. Beleza?
Vimos aqui então um exemplo teórico, né? Agora, como que seria isso aqui na prática, num gráfico mesmo? Então, galera, vamos analisar aqui, ó. Esse aqui temos um processo processo clássico aqui, o que? De acumulação e reversão da tendência. Veja que o mercado estava um mercado de baixa. Na verdade, ele já vinha do mercado de baixa aqui, ó. Ele acumula aqui para reverter, para depois reverter. Então, vamos estudar como é que foi esse processo aqui e entender algumas nomenclaturas e também os eventos, tá? Os eventos que a gente tem que estar observando aqui conforme a metodologia de Wyckoff. Então, se a gente for pensar aqui, pessoal, a gente tem que analisar, primeiro de tudo, qual que foi, antes dessa tendência aqui, qual que foi o último fundo. O último fundo foi exatamente esse nível aqui, ó. Esse nível é chamado de venda climática, ou então de selling climax, tá? Aqui, ó, selling climax, que é a venda climática. Só que o fundo antes desse selling climax, ele é chamado de parada preliminar, ou preliminar suporte, tá? Que é esse fundo. Sempre quando a gente vai ter uma lateralização, pessoal, deixa eu apagar aqui, ó, a gente costuma ter o quê? Um encurtamento da pernada. Veja o tamanho dessa pernada, 3.200 pontos. Essa pernada, 2.700 pontos. E, por fim, essa outra pernada, ó, tivemos 1.500 pontos. Então, normalmente, quando a gente vai tendo esses encurtamentos, isso aqui está mostrando que o Big Player está participando cada vez menos o quê? Dessas puxadas para baixo, tá? Dessas puxadas para baixo. Então, você tem que começar a ficar atento quando isso acontece, beleza? Então, quando a gente tem esse nível, essas paradas, a gente tem que ficar atento quando a gente vai ter essa venda climática. Só que é o seguinte, pessoal, quando a gente está falando de Wyckoff, a gente não pode esquecer de quem? Do volume, né? Do volume. Lembrando que, ó, esse indicador aqui, pessoal, está disponível na loja da Nelogica, tá? Procure lá por Descente Volume, tá? Descente Volume. E temos um vídeo também explicando como é que você aplica, como é que você instala. Então veja, pessoal, que quando a gente tem uma das características do Selling Climax é justamente o quê? Uma venda climática aqui com um volume excessivo quando chega aqui nesses níveis. Ó. Veja aqui, ó, nesse fundo já tivemos um volume significativo. Essa barra ampla aqui já poderia significar o grande player já comprando. E aqui nós temos a efetivação do quê? Dessa parada, né? Ou seja, dessa parada da tendência. Então, quando a gente tem esse movimento aqui, vamos marcar esse fundo aqui, deixa eu colocar ele de uma cor. Em seguida, nós temos o que? Uma reação do preço. A reação do preço, pessoal, é justamente o preço ele chegando o quê? Em um novo nível, né? Em um novo nível. Aqui, às vezes, ele faz uma onda ABC, que é uma onda corretiva, tá? E aí nós temos uma reação. Essa reação, nós falamos que é uma rally automático, tá, pessoal? É um rally automático, e que a gente é denominado de AR. Após a gente ter o Selling Climax, a venda climática, essa reação automática, nós vamos ter o quê? Um teste secundário. O teste nada mais é que quando... Deixa eu colocar aqui, caixa alta. O teste nada mais é quando o preço chega próximo aqui ao nível do Selling Climax e ele não consegue o quê? Romper o fundo, né? Então a gente tem o quê? A venda climática, temos a reação, aqui um rally automático, no caso do processo de acumulação, e aí temos o teste secundário. A partir daqui, pessoal, nós temos a nossa fase A. Então a fase A, ela se encerra justamente nesse nível aqui, ó. Vamos até colocar esse aqui mais grosso aqui, vou colocar o amarelo. Então aqui nós temos o quê? O fim da nossa fase A. Vamos escrever aqui, ó, fase A. Então, a fase A é justamente o quê? Mostrando o quê? Que o preço, ele parou a tendência de alta, já tivemos uma reação importante e um teste secundário. Esse teste secundário mostra o quê? Que não conseguiu renovar o fundo. Então, quando a gente tem o quê? A finalização da fase A, pessoal, é o momento onde nós temos o quê? A mudança de característica, tá? A mudança de característica aqui para o método Wyckoff, que é o que a gente é chamado de COCH, tá? Choque, tá bom?
é nesse momento que nós temos o quê? Uma mudança de característica, dizendo que, opa, o mercado agora ele está o quê? Lateralizando, tá bom? Aí, a partir da fase A, nós temos a fase B. Na maioria das vezes, é aquela fase mais longa, onde o preço está mais do que efetivamente trocando de mãos, tá? E durante essas fases, nós podemos ter o quê? Uma violação aqui embaixo, tá bom? Essa violação que nós tivemos, deixa eu colocar aqui, fase aqui em cima. Essa violação aqui que nós tivemos, nós podemos chamar isso aqui de um teste secundário, ou quando viola, né, a gente pode dizer o quê? Que é um sinal minoritário, um sinal de fraqueza num teste secundário, tá? Ou seja, so as ST. Então, esse aqui é o quê? Isso aqui é uma violação aqui da venda climática, né, mostrando um pouco de fraqueza. Quando a gente tem um rompimento para cima e depois o mercado cai, nesse caso, quando está na fase B ainda, isso aqui é um sinal de quê, pessoal? Isso aqui é um sinal minoritário de força, tá? Isso aqui é um sinal minoritário de força, ou seja, mostrando que o mercado ele pode ir para cima. Só que nesse caso aqui, ele ainda não estava pronto. Por quê? Ó? Veja que o preço chegou nesse nível, olha o volume dessas duas barras aqui, ó, são volumes bem significativos e o preço não se desloca, né? Então, o que ele acontece? Ele acaba voltando de novo para dentro do mercado. E por fim, pessoal, nós temos o teste final, que é essa captura de liquidez. Ó. Veja que aqui nós temos um fundo, temos outro fundo e outros fundos aqui. Então, essa barra vermelha aqui, ó, seguida por essas barras brancas, aqui nós temos o fim da fase B. Então, vamos colocar aqui, ó, aqui de fato é o fim da fase B. Fase A, aqui. Aqui nós temos a fase B. E esse evento aqui embaixo de captura de liquidez é o nosso famoso Spring. Acho que muitos já devem ter ouvido falar, né? Ouvido falar no Spring. Então, o Spring, pessoal, é justamente esse teste, né? Esse teste onde ele vem capturar toda essa liquidez aqui de baixo. Ou seja, encontrou a oferta aqui, deixou o mercado ir para baixo, e aí não tinha mais força, quem estava da ponta da venda, ou seja, quem estava na ponta da venda era o varejo, né? Não eram os profissionais de fato do mercado, e aí eles aproveitam o quê? Para limpar, capturar esses stops e, por fim, jogar o mercado para cima. A fase C ela é uma das fases mais curtas, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, fase C. É uma das fases mais curtas, porque ela é apenas esse teste, né? Esse teste de oferta. E a partir daqui, nós temos a formação desse fundo. Esse fundo aqui já é o que? O nosso LPS, que é o que? O último ponto de suporte, tá? Esse é o último ponto de suporte, o last point of support. E aí o mercado dá o quê? A sequência aqui, ó. Veja que aqui ele entra em tendência onde? Dentro dessa lateralização. Então, entrando aqui em tendência dentro dessa lateralização, nós temos a fase D, tá? Então, a fase D, ela vem até aqui, ó. E aqui nós temos a fase D de mercado. E por fim, pessoal, quando o mercado se desloca para cima, temos de fato, ou seja, a tendência não é mais uma tendência de baixo, e sim uma tendência de alta. Temos o mercado em uma fase E, tá? Então aqui temos uma fase E de mercado. Ou seja, quando o mercado ele rompeu toda essa estrutura e por fim deu continuidade e foi para a sua alta, tá bom? Essa aqui, pessoal, é a nomenclatura utilizada pelo método Wyckoff, tá? Agora, você tem que decorar tudo? Não, você não precisa decorar tudo. O que é mais importante aqui, pessoal, que você precisa saber? Você precisa entender aqui, quando o mercado ele começa a dar sinais de reverter, né, que é quando você tem uma reação mais importante, você tem um volume aqui mais significativo, e também esses momentos, né, esses momentos onde o mercado vai testar a parte superior e a parte inferior. No caso de um processo de acumulação, quando a gente tem essa rejeição aqui, ó,
importante, é um momento bem interessante você estar procurando operações, principalmente depois que ele dá essa reação e vem testar, né? Vem fazer aqui o LPS. Aqui é onde nós temos uma entrada mais segura, só que aí você tem que ter a confirmação do volume. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui, ó, só para a gente analisar o volume nessa fase C. Veja bem, ó, deixa eu colocar aqui. Então você tem aqui o mercado, ó, volume forte, ainda entrou oferta aqui. E aí veja que quando o mercado está descendo, o volume é fraco, pessoal. Ó, o volume ele é muito fraco. Ó. O maior volume que ele chegou foi aqui e ele não consegue desenvolver. Veja as barras de baixo. Ó. Ele não tem um volume tão significativo. E aí é o momento onde a gente pode estar o quê? Procurando o quê? Um teste nessa primeira barra, nessa barra que leva o mercado para cima, né? Então, esse é um momento importante que você pode estar buscando uma operação, beleza? Nós temos também os processos de reacumulação, pessoal. Os processos de reacumulação é quando o mercado, ele entende o que? O big player, na realidade, ele desfez de algumas posições, porque quando o mercado está subindo, ele está fazendo realizações de lucro, né? Ele realiza lucros. Então, nos processos de reacumulação, ele tem a oportunidade de aumentar suas posições no ativo. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós tivemos um processo de reacumulação. Ó, às vezes a gente tem uns processos de reacumulação ou de própria acumulação em uma lateralização aqui em um canal mais estreito, né? Pensa assim, o canal de altas, que é um canal mais estreito. Nós poderíamos ter aqui aqui no caso seria uma compra climática, teremos uma reação, a gente vai falar ainda da distribuição, tá? Temos aqui o nosso teste aqui embaixo e por fim o mercado subindo e continuando a tendência. São processos onde o mercado ele vai o quê? Ele também faz teste, porque veja o seguinte, ó, ele rompeu essa estrutura aqui, ó, então ele ainda está vendo se o mercado tem alguma oferta para jogar o mercado para baixo e ele dá continuidade no movimento, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a parte teórica da anatomia de acumulação, tá? Isso aqui você pode estender até para várias figuras gráficas, né? Como você tem o Okoi, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, que é nada mais do que isso, uma lateralização. O mercado se preparando para uma reversão de tendência. Outras figuras também, nós temos retângulos, muitas vezes é processo de reacumulação, mas também nós temos os processos de acumulação, onde você vai reverter o movimento. Aquelas figuras de alargamento, essa que a gente analisou agora, se vocês perceberam, ela era um pouco uma figurinha de alargamento, quer ver? Ó, vamos apagar tudo aqui, ó, mostrar para vocês. Aqui, ó, veja aqui que nós temos esse alargamento e aqui ficou mais retinho mesmo. Então veja que às vezes os processos eles vão seguindo alguns canais, algumas linhas, tá? Então aqui nós temos um processo de alargamento. Quando a gente tem esse processo de alargamento, nós temos também uma boa possibilidade de reversão de tendência. Então, essas figuras gráficas que a gente vê, né, principalmente na análise técnica, triângulo, cunha, nada mais são do que processos de acumulação, processos de distribuição. E nós podemos classificar também ali os eventos, as fases de todas essas figuras, tá? Mas os eventos mais importantes, pessoal, é aquelas de parada da tendência e ali do teste, né? Onde você tem ali o teste final, onde, lembre-se, no caso aqui da acumulação, nós temos o spring, né? Ou seja, fazendo um teste lá no fundo para poder levar o mercado para cima, né? Então, esses eventos são os eventos mais importantes, onde você tem que estar mais atento. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O próximo vídeo eu vou fazer para trazer uma anatomia aqui dos processos de distribuição, tá? Que é bem semelhante aqui de acumulação, só que com uns detalhezinhos um pouquinho diferentes, tá bom? Então é isso aí, te espero no próximo vídeo.